Bem-vindo, pessoal, ao podcast da Podmax. Essa realização de um sonho que eu particularmente queria desenvolver, um espaço para que a gente pudesse falar de uma forma descontraída sobre diversos assuntos, né? Assuntos relacionados à odontologia, fora de odontologia, como é que a gente vê aí essas mudanças que tiveram no dia a dia, pós-pandemia. E nessa inauguração eu tenho o grato prazer de estar com a Fabi, né? Posso chamar de Fabi? Claro. Fabiana é uma excelente fisioterapeuta. A gente andou batendo um papo sobre como que ela atua. A especialidade dela é especificamente em cirurgia na região craniofacial. E a Carol, que é o meu xodó aqui, né? A Carol está aqui com a gente há muitos anos e ela cuida muito dos pacientes também nessa parte pós-operatória, utilizando a tecnologia com laser. Então, Fabi, Carol, muito obrigado pela presença de vocês e eu queria que a gente batesse um papo sobre o que a gente faz no dia a dia, né? Então, é muito fácil falar sobre o que a gente executa. Sim. Para mim é um prazer também, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e vamos conversar, né? Vamos trocar experiências. Carol, primeiro eu queria ver com a Carol, falar da tua formação, né? Carol, você tem uma formação na ortodontia, né? Mas você ficou durante muitos anos e ainda está na parte do laser no Lelo, né? Isso. Eu faço parte do Lelo desde 2007 e hoje em dia eu participo do curso de habilitação, coordeno um curso de lasers em ortodontia. Então, a vivência com a laser terapia, os diferentes tipos de equipamento já faz parte da minha rotina e eu aplico muito nos pacientes, tanto nos cursos quanto aqui na Maxilart também. E nessa parte de pós-operatório, DTM, pós-operatório, DTM. O laser ele pode ser aplicado em todas as especialidades. Claro que o forte aqui da clínica é o conforto para o paciente no pós-operatório, então a gente consegue o manejo do edema, uma modulação da inflamação, a analgesia, ou seja, a gente consegue oferecer com a tecnologia mais qualidade de vida para os pacientes que passaram pela cirurgia ortognática, por exemplo, e outros tipos de procedimento. Você sabe, Fabi, eu tenho uma história engraçada, né? Mas é verdade. Acho que a Carol já escutou isso algumas vezes. E aí foi quando estava surgindo algumas pesquisas com laser, né? Na verdade, já estava sacramentado na literatura, mas a minha esposa fazia doutorado. E as queixas dos pacientes eram principalmente em relação à parestesia. Porque dor, edema, o desconforto, ele passa muito rápido nesse período pós-operatório. E o que persiste mesmo é a parestesia. Às vezes de uma forma permanente, né? Mas os pacientes vinham reclamar e falavam assim, nossa, doutor, olha, não tem o que fazer aí para essa parestesia, para melhorar um pouco? Isso há 15 anos atrás. Eu falava, olha, tem um negócio chamado laser lá na USP, vai lá fazer com minha esposa, né, que ela era aluna de doutorado. Eles falavam, mas funciona? Eu falava, olha, água benta, folha de arruda e laser mal não faz. E ela queria morrer, né, porque ela é pesquisadora, mas eu me rendi mesmo vendo o resultado dos meus pacientes. Então, aqui na clínica, basicamente, a gente faz laser terapia para os pacientes no pós-operatório. Mas eu queria saber como é que é o teu protocolo, Fabi. Como é que você atua nesses pacientes? Porque você faz isso nas diversas cirurgias maxilofaciais, né? Sim. Não só da bucomaxila, mas também da parte plástica e Isso. crânio. Como é que você atua? Geralmente eu inicio no pós-operatório imediato, ainda no centro cirúrgico, e daí lá eu posso estar colocando já o ILIB, onde vai estar ajudando de forma sistêmica, né? Ajudando já no edema e na parestesia. E eu faço também o laser local, onde eu acabo fazendo todo o trajeto nervoso desse paciente. Então, no pós-operatório imediato, no centro cirúrgico, a gente já inicia a laser terapia. E depois, quando o paciente tem a alta, a cada 3 vezes por semana. Porque a gente acaba não fazendo o laser todos os dias, né? Para não ser uma forma ineficaz. Então, um dia sim, um dia não, a gente acaba atuando já com o laser. Mas a gente sabe que hoje existem também alguns estudos onde fala que ele, de uma forma complementar com outros equipamentos da eletroacupuntura, outros estímulos nervosos, a gente consegue também um benefício aí da parestesia. Então, com o laser em especial, eu já atuo no pós-operatório imediato, com o laser pistola e com o ILIB, de forma sistêmica. Então, mas eu queria saber, né? Ainda não tem comprovação com relação ao ILIB, né? O consenso da literatura é que não há eles ainda não entendem ao certo o efeito sistêmico. Existem relatos de modulação da pressão arterial, controle da glicemia, mas
Estudos estão sendo feitos, e muitos, para determinar qual que é o protocolo ideal e quais são as limitações também, né? Que tipo de paciente que a gente talvez não poderia aplicar por ser sistêmico. Mas vamos lá, esse podcast é para também o leigo, né? Então explica aí, Carol, porque para mim a gente sabe que é ILIB, mas tem muito paciente que não sabe o que é ILIB, né? Explica um pouquinho sobre o que é o ILIB, né, que as pessoas falam. Claro. Bom, vou começar pelo laser de baixa potência, né? O laser é um equipamento que dá origem a uma luz com características muito especiais. E aí, essa luz, em contato com os tecidos biológicos, ela promove uma série de efeitos teciduais. Dentre eles, aumento da vascularização, produção de ATP em nível celular, mediadores inflamatórios, são modulados nesse momento. E você vai ter ação num tecido que você está aplicando. Então, a gente pode aplicar num tecido que está lesado, seja por uma cirurgia ortognática, por uma exo de terceiro molar ou outras cirurgias. Ou existe a possibilidade de aplicar em vasos sanguíneos, que aí você teria um efeito sistêmico da terapia de fotobiomodulação com todos os seus benefícios. E daí o ILIB vai estar atuando justamente nessa forma sistêmica. Então, a gente vai estar sempre colocando ele no braço esquerdo para estar colocando na artéria, onde ele vai estar fazendo uma forma sistêmica da aplicação. Então, aquele paciente que, de repente, está apresentando uma dor na coluna, uma dor no ombro e passou também pela cirurgia ortognática ou por uma cirurgia de ATM, a gente vai estar atuando nessas outras dores também, porque ele vai atuar de uma forma sistêmica, de uma forma geral, correto? Correto. Ele diminui a oxidação, né? Isso, exatamente. Ele modula toda a questão dos radicais livres e libera sinalizadores para analgesia. Agora tem se discutido muito sobre a imunorregulação que ele produz, né? Então, ele permite a liberação até de endorfinas endógenas também ali nos tecidos. Então, compreendendo melhor o mecanismo de ação da terapia de fotobiomodulação, que é o nome que a gente dá para a terapia com laser em baixa potência, eles estão expandindo mais os estudos para entender quais seriam os efeitos sistêmicos aplicando nos vasos sanguíneos. Carol, você falou uma coisa aqui que eu acho muito interessante. Antigamente, no ILIB, quando você colocava no paciente, tinha alguns pacientes que acabavam relatando, a minha pressão arterial subiu, a glicose disparou e tal. Hoje tem alguns equipamentos que eu não vou ficar fazendo merchan do laser, porque eles não estão patrocinando esse podcast. Isso. Que agora a gente já consegue, né, ter a pressão arterial, a glicose desse paciente como está. Então, a gente já consegue observar se o ILIB teve como eu posso dizer, se ele teve uma interrupção ali naquele tratamento daquele paciente ou não. Então, isso é muito interessante, porque antes as pessoas tinham muito medo de fazer o ILIB e, de repente, acontecer alguma coisa de uma forma sistêmica por uma patologia que ela já apresentava. Hoje, a gente já consegue ter esse cuidado com esse paciente, né? Então, uma questão para vocês duas, né? Porque a gente vê no nosso dia a dia diversos pacientes, né? Pacientes que é sistemicamente comprometido, então vai ter uma hipertensão não controlada, um diabetes mellitus não controlado, mas também às vezes tem paciente que está grávida, né? E aí, o laser pode, não pode? Porque não tem nada que a gente fale, olha, vai comprometer, vai ter alguma repercussão no neném, mas a gente evita. Eu vou deixar essa pergunta para a gestante. Não existe na literatura estudos em grávidas. Então, claro que pensando nos mecanismos de ação e que o laser é mais um modulador da resposta tecidual, um otimizador da resposta tecidual, eu pessoalmente acredito que não haja riscos, mas a gente não tem estudos para provar isso. Então, evitar, Exato. porque caso aconteça alguma coisa com essa gestante, até provar, né, que, enfim, não existe que literatura não de foi apoio, o laser né, que fez nada daquilo. Exatamente. É mais difícil. Eu também não faço aplicação de laser em gestantes. Gestantes, não. Mas, Fabi, você faz fisioterapia nos casos de cirurgia de ATM. Vamos dar um exemplo de ATM, porque, óbvio, né, tem um scope enorme. Então, a gente tem desde a artroscopia, viscosuplementação, artrocentese, né, que é lavar, quem não sabe, lavar a articulação, colocar uma microcâmera lá dentro para poder visualizar, até cirurgia aberta e cirurgia de prótese. Isso. Então, dependendo do procedimento, você vai ter uma terapêutica diferente na questão da fisioterapia. Sim. Você estimula
esse paciente de que forma no pós-operatório? Porque alguns pacientes, dependendo da incisão, ele pode ter algum déficit. Sim. Né? Vindo para cá, olha a coincidência, né? Eu estava conversando com uma paciente que fez uma artroplastia e ela ficou com uma lesão de pálpebra e parestesia. Pálpebra? Pálpebra. Mas normalmente é do frontal. Exatamente, foi o que eu pensei, né? Essa paciente vai estar passando comigo amanhã eu vou estar fazendo a avaliação dela. Mas pode acontecer do paciente ter uma parestesia. Ela teve uma pitose de pálpebra? Exato, uma pitose de pálpebra. E passou pelo oftalmologista, passou por 2 ou 3 cirurgiões. E daí eles falaram, olha, é muito difícil esse tipo de coisa acontecer. Existe o risco, e daí é o que a gente sempre fala, né? Em toda cirurgia existe um risco. Existe o risco, porém, essa paciente estava desesperada justamente por conta dessa parestesia e pela pálpebra daquele jeito. Então, aqueles pacientes que passam pela cirurgia de ATM, independente da cirurgia, né? Ou uma discoplexia, ou uma cirurgia aberta, como que a gente acaba fazendo ali o protocolo de tratamento? Primeiro de tudo é a diminuição do edema, porque a gente sabe que vai ter um edema, diminuição do processo inflamatório, diminuição da dor que esse paciente vai estar tendo por conta do pós. E aí sim, depois que a gente tirou tudo isso, porque eu não vou fazer nenhum tipo de exercício com um paciente com dor. Sim, né? sim. ATM, a gente precisa dar função para esse paciente. Então, ele precisa voltar a abrir a boca, ele precisa voltar a movimentar ali aquela... Até porque ele tem que produzir líquido sinovial. Ele só vai fazer isso com a movimentação. Com movimentação. Então, mas em 2, 3 sessões, a gente já diminui o processo inflamatório. Hoje existem aí várias técnicas e muitos aparelhos de eletroterapia, até o laser, como a gente já estava falando, que a gente diminui esses processos inflamatórios muito rápido. E aí, sim, a gente já começa a dar função para esse paciente. Sim, mas, bom, em termos práticos, você gosta de atuar nesse paciente no pós-operatório imediato, né? Lá no centro cirúrgico. E aí você faz... 3 ou 4 dias depois do pós-operatório. Né? Eu gosto de atuar depois das 72 horas, porque eu acho que a gente diminui as complicações desse paciente. O retorno dele e a reabilitação é muito mais rápida. Tem muitos cirurgiões e que eles acabam passando depois de 15 dias, depois de 20 dias. Eu acho que daí tem fibrose, tem coisas que a gente poderia já ter diminuído ali na recuperação. E abertura e fechamento você começa já logo de cara, ou você dá um tempinho? Eu dou um tempinho. Depende muito da técnica cirúrgica, né? Depende muito da cirurgia que foi realizada. Não dá para eu, de repente, já abrir completamente a boca. E daí, sim, não só na cirurgia de ATM, mas na cirurgia ortognática também, né? Eu não vou estar trabalhando uma abertura de boca exacerbada para, de repente, ter uma outra complicação com esse paciente. Para quem não sabe, né, quando a gente fala em cirurgia ortognática, a gente está falando daqueles pacientes que têm algum problema no encaixe dos dentes que não dá para corrigir com o aparelho. Vamos dar um exemplo? Um exemplo. Goleiro Cássio. Goleiro Cássio, exatamente. Ele é um gavetão, né? O clássico. É clássico, classe 3. Exato. E tem o classe 2, que é o queixo para trás. Mr. Bean. Mr. Bean. E também tem outras variáveis, que é excesso vertical, que é aquela paciente que mostra muita gengiva. Sorriso gengival. Sorriso gengival. Ela fala, nossa, eu não gosto porque eu estou sorrindo e mostra muita gengiva e ela fica acanhada com aquilo. Ou aquele paciente que não mostra sorriso nenhum. E aí sabe o que ele faz para corrigir? Ele coloca lente de contato desse tamanho. E, primeiro, que não vai resolver o problema. E segundo, que vai comprometer o dente dele. Não, e no caso do sorriso gengival, tem muitas meninas que acabam fazendo botox, né? Meninas e meninos, né? Acabam fazendo botox para dar aquela bloqueadinha, mas que não vai resolver também. Primeiro que é temporário. Exato. E segundo, que não vai resolver, porque a única coisa que vai acontecer é paralisar um pouco o lábio e vai deixar não vai mostrar o sorriso gengival, mas vai ter um sorriso muito ruim, né? Não esteticamente agradável. Sim. 5 meses depois, mais botox, né? Mais botox. Então, assim, é importante a gente mostrar porque nem todo mundo sabe todos os benefícios que isso pode
trazer para o paciente? Que não é só uma forma estética, né? Mas uma forma funcional também por conta de oclusão desse paciente, né? Sim, sim. Eu acho que é legal a gente estar falando sobre isso, até porque tem muitos pacientes que não só classe 2, classe 3, sorriso gengival, mas aqueles pacientes de apneia obstrutiva do sono, Sim. aquele paciente que ronca muito, né? E que, de repente, tem vários despertares aí durante o sono e não tem uma qualidade de sono, acaba acordando muito cansado. Esse paciente, de repente, ele também pode ser um paciente com indicativo de uma cirurgia ortognática. Não, e altamente, com uma alta taxa de sucesso. Muita, Né? Então, muita. para a apneia obstrutiva do sono, nos pacientes que têm o queixo para trás, Mr. né? Bean. Mr. Bean, se você faz um avanço significativo da mandíbula, e às vezes tem que envolver também a maxila junto, né, que é o osso de cima, Sim. isso abre a via aérea dele e às vezes resolve o problema do paciente. Eu estava com um paciente agora, um menino novo, 20 anos, e que os pais falavam que o quarto dele era o terceiro quarto, né, a terceira portinha, e o ronco desse menino e a apneia que ele tinha com 20 anos era assim gritante. E em uma semana de cirurgia ortognática, o menino hoje tem uma qualidade de sono, ele acorda super bem e não apresenta mais ronco. Não, às vezes nenhum. dorme em outro quarto. Exatamente. Né? Eu tive um paciente que casou 5 vezes, gente, porque as mulheres não aguentavam. E daí, na quinta, que ele achou que valia a pena continuar com aquela, ele fez a cirurgia ortognática, fez a cirurgia ortognática. Sucesso. Casado até hoje. Né? É. Então, e pensando nisso, nesse pós-operatório imediato, né, a gente acaba sempre tendo a terapia com gelo. Fala, olha, o gelo, principalmente nos pacientes que estão internados, né? E o Iloterm, né? E assim, para quem não sabe, é um gelo, é uma água gelada que circula continuamente no paciente, então a gente tem condições de manter aquela aquela temperatura homogênea, né? Sim. E a gente sabe que o edema, que é o inchaço, ele tem um pico que é até o terceiro dia. Sim, essas Depois 72 disso, horas. Eu ele gosto começa a muito regredir. de atuar nessas 72 horas justamente por isso, porque a gente consegue controlar o edema, né? Às vezes a gente acaba falando para o paciente, olha, coloca o gelo a cada 2 horas para não ter inchaço, para não ter edema. E o paciente às vezes esquece, ou ele faz 2 ou 3 vezes em casa. E o ideal seria ele estar fazendo aí de 5 a 6 vezes. O Iloterm dá um conforto maior, porque ele coloca aquela máscara no rosto, fica naquela temperatura de 15 a 18 graus, que ele mantém. Existem 2 equipamentos hoje no mercado, um que mantém a 15 graus e o outro que mantém a 18 graus. E o paciente só vai tirar essa maquininha, essa máscara, para higienizar, tomar banho e se alimentar. E nessas 72 horas que você teria esse pico de edema, você consegue controlar. Vai ter um edema? Vai. Mas a gente consegue controlar de uma forma melhor esse edema, né? Sim, sim. E o problema é que com o gelo você tem picos, né? E às vezes isso tem um efeito rebote. Exato. Né? E também o fato de às vezes usar demais, não tem? Se usar demais o gelo, você pode ter um efeito ao inverso do que você quer. Contrário. Né? Exatamente. É por isso que eu acabo... Hoje, eu atuo muito com o Iloterm. Eu gosto bastante de atuar com o Iloterm, até para essa praticidade do paciente. Né? Eu acho que para a diminuição do edema, você iniciar com o acrio, que é o gelo, né? E com as bandagens compressivas, ajuda bastante. Né? Mas, Fabi, tudo bem. Aí você começa com gelo, vamos supor, o paciente vai operar, o ideal é a gente encaminhar e falar, olha, vamos fazer a fisioterapia, e a gente começa fazendo uma fisioterapia já iniciando no centro cirúrgico. Sim. Aí, depois do centro cirúrgico, ou lá dentro mesmo, tem a drenagem linfática que pode ser feita. Isso. Ela pode começar com o próprio kinésio, né? Eu queria que você falasse... que são essas bandagens compressivas, né? Existem vários tipos de bandagens, né? Não a cor, mas sim a técnica da bandagem. A gente sempre vai estar abrindo os gânglios, né? Palpando a região onde vai estar relacionado ao edema, para estar drenando aquele edema. Então, eu vou estar sempre colocando aquela bandagem. Existe uma força ideal para você não inchar muito os lábios do paciente e para você conseguir, então, uma drenagem mais eficaz, ou para estar fazendo justamente a compressão daquele edema para não virar um fofão ou um peixe-boi, né? Você sabe que a gente estava conversando, né? Hoje,
a tendência é a gente, até por conta da tecnologia, conseguir fazer cada vez mais cirurgias minimamente invasivas, né? Isso em tudo, né? Utiliza de microscópio para poder fazer, às vezes, uma endo, né? Você utiliza, às vezes, de cirurgias guiadas para fazer um implante, né? Então, às vezes, não precisa nem fazer incisão. Já coloca o implante direto na gengiva, vai no osso e com pós-operatório muito melhor, né? Sim. E a cirurgia ortognática também. Mas a gente tinha comentado, né, antes, isso me preocupa um pouco, sempre o nunca e o sempre, essa fala, né? Olha, as minhas cirurgias são sempre minimamente invasivas. Porque não dá, cada caso é um caso. Tem casos que eles se adequam, tem casos que não. Mas na sua realidade, quando é feito de uma forma bem indicada e minimamente invasiva, a diferença é gritante de pós-operado. A recuperação do paciente É gritante, a né? nível de edema, o paciente quase não tem edema, ele quase não tem limitações, principalmente de abertura de boca. De formas musculares também, o paciente não tem tantas complicações, vamos dizer assim, né, no pós-operatório. Mas, é o que o doutor tinha falado, tem casos e casos, as indicações, às vezes, nem sempre é o melhor indicado. Eu, como fisioterapeuta e não como cirurgiã, né, não vou falar qual é o caso melhor indicado ou não, eu acabo vendo no meu dia a dia alguns pacientes que passaram pelas cirurgias minimamente invasivas e que estão tendo que refazer. O Sim. porquê, o doutor pode falar, eu não sei, mas acontecem. Então, mas é óbvio que a minimamente invasiva, a recuperação é muito mais rápida. Mas sabe o que eu vejo? É assim, tudo é uma curva de aprendizado, né? Eu acho, vou dar um exemplo, o que a gente tem um jargão em cirurgia da ATM. Cirurgia da ATM, você pode fazer ela de uma forma aberta, você pode fazer de uma forma fechada. Quando que você vai fazer ela de uma forma fechada, por via artroscópica? Quando você já tem muita experiência com ela de forma aberta. E aí você vai evoluir um degrau e fazer ela de forma fechada. Então, o que eu vejo, às vezes, é muitos colegas indo diretamente para uma técnica que é minimamente invasiva, em que você tem pouca visualização, sem ter tido uma experiência muito grande com ela de uma forma convencional. E aí, sim, eu acho que os problemas acontecem. Então, eu vejo que tudo tem que ter sua indicação, né? Mas, com certeza, o pós-operatório vai ser absolutamente diferente, né? Muito. Mas me fala mais assim sobre como que você estabelece esse pós-operatório em termos de periodicidade, Fabi? 2 vezes, não 3? Por que 3 vezes, não 4? Sim. O demais também atrapalha, né? Então, até por conta do laser, que a gente não pode realizar todos os dias, um dia sim, um dia não. Cirurgias de ATM eu gosto já de fazer 2 vezes na semana, para não exacerbar e o paciente não ficar com tanta dor. Cirurgias ortognáticas que tem uma complicação de pós-operatório maior, 3 vezes na semana, porque aquele edema que de repente eu drenei, às 24 horas que o paciente ficou em casa, ele pode estar evoluindo com inchaço novamente. Então, por isso que eu acabo fazendo 3 vezes na semana. Mas cada caso é um caso. A gente sempre faz a avaliação do paciente, né, para estar fazendo um protocolo de tratamento ideal para ele. Eu gosto de manter um contato com o cirurgião, até para saber se, de repente, teve uma intercorrência durante a cirurgia ou não, para eu estabelecer realmente o protocolo para aquele paciente. Mas, de uma forma geral, ortognática 3 vezes na semana, DTM 2 vezes na semana, eu acho que é o ideal. E, Carol, eu queria que você me falasse, assim, o que você vê de diferença em termos de laser ou LED, né, para você poder utilizar no pós-operatório? Tem diferença, não tem? Eu queria comentar uma coisa antes, muito interessante sobre o que a Fabi estava falando, a respeito de trazer o paciente, atender o paciente no pós-operatório no hospital. Para a parestesia e o atendimento com laser, isso é essencial também. Sim, é fantástico. Porque quanto mais cedo você estimula aquele nervo a se reparar, mais cedo você dá energia para ele ficar melhor, melhor é o prognóstico. Mais rápido o paciente volta e maiores as chances dele retomar a sensibilidade dele naturalmente. E no intraoperatório, você tem alguns estudos dizendo sobre isso? Não, eu desconheço se tem no intraoperatório. Tem alguns estudos no pré-operatório, mas que não tem um consenso. Não se sabe se de fato existe um benefício de você aplicar antes, e do intraoperatório eu desconheço se tem. Entendi. Agora,
A associação de medicação, isso está estabelecido, Está né? estabelecido. O laser, ele é auxiliar. Então, ele é uma terapia coadjuvante. Ele não substitui outras terapias, como a Fabi falou. Então, e essa é a graça dele, porque ele não tem interação medicamentosa. Você pode usar o laser enquanto o paciente toma diversos tipos de medicamentos, se for o caso. Você pode combinar com outras terapias da Sim. fisioterapia. Não. Tudo isso sem efeito colateral. Mas eu estou falando especificamente do Etna, né? Eu costumo prescrever para meus pacientes o complexo B, né? Que é o Etna. Você vê algum trabalho associando Etna ao laser de ter um resultado melhor? Porque normalmente eu associo o complexo B por 2 meses, juntamente com a fisioterapia com laser, porque a gente vai estar estimulando aí todo esse sistema neurosensorial a voltar à sua atividade. Sim. Eu concordo. Eu acho que se existe uma medicação como o Etna, que acaba estimulando, né? Essa inervação. Exatamente. Não tem por que você não combinar. A literatura, Lê, ela é muito variada, não existe consenso. Existem estudos isolados falando sobre determinados assuntos. Então, existem estudos que falam sobre o uso de complexos vitamínicos no auxílio da reparação nervosa, em combinação com o laser. Mas não existe um consenso ainda sobre, poxa, será que o laser vai ter a mesma ação do que o Etna de maneira isolada? Será que a gente consegue equiparar os dois? Não. O que a gente normalmente faz é somar a eficiência do laser ao que já se tem estabelecido na literatura para a gente potencializar os nossos resultados. Agora, o que a gente sabe é que quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Isso não só a fisioterapia, como a terapia com laser, né? Porque às vezes tem pacientes que falam, olha, eu não fiz nada, tem 6 meses que eu operei e eu ainda persisto aí com alguns problemas e sempre o resultado é pior, né? Sim, eu tenho pacientes na clínica que chegam com 5 anos, com 7 anos, com 10 anos de parestesia. E que daí a gente acaba fazendo as eletroestimulações e tal, e o paciente volta. Então, quer dizer, não era uma lesão nervosa que ele tinha. Na verdade, ele não foi estimulado. E aquela inervação estava ali dormindo. A partir do momento que você acaba estimulando, essa sensibilidade volta. Então, às vezes é o desconhecimento do paciente que acaba ocasionando tudo isso, né? E a questão de acupuntura, você faz também? E quando que você faz? Eu acabo fazendo a eletroacupuntura, associando até muitas vezes com o laser. Vai muito de paciente para paciente, porque tem pacientes que eu não preciso estar utilizando a acupuntura, porque ele, por si só, ele já responde à terapia e a gente não precisa estar colocando o paciente nesse protocolo, vamos dizer assim. Mas, geralmente, eu acabo deixando mais para o final dos atendimentos. Lá, para quanto tempo depois? Na 7ª sessão, 8ª sessão. Aí você vai vendo como é que vai respondendo, Exato. né? Porque tem paciente que em 4 sessões, porque eu já iniciei o pós-operatório imediato, ou porque eu iniciei de uma forma mais rápida, né, no 3º ou 4º dia de pós-operatório, esse paciente não tem tanto problema de parestesia. E daí ele já começa a sentir, e está associado, às vezes, com alguma medicação, Etna, Cetaniorin, e por aí vai. E então esse paciente não precisa nem estar passando por isso. Mas olha, assim, na verdade a pandemia ela trouxe vários problemas, né, para o nosso dia a dia, mas também acelerou várias mudanças. Então eu já fazia muito antes da pandemia algumas consultas por vídeo, né, com pacientes de várias localidades. E é óbvio, eu nem chamo de consulta, é uma avaliação. Sim. Porque você precisa ter o exame físico, né? Você precisa olhar o paciente e aí fica prejudicado. Mas aumentou muito, então dá para adiantar muita coisa, dá para esclarecer muita coisa para o paciente. E a fisioterapia, como é que ela se enquadra nisso? Ela também sofreu um pouquinho de movimentação? Muita, porque fisioterapia é mão. E se eu não posso colocar a mão no meu paciente, como é que eu faço? Eu tenho que ensinar ele. E na pandemia eu comecei atendendo também alguns pacientes de forma online. E na câmera eu ia explicando para ele como que ele tinha que fazer a drenagem, para onde que ele tinha que drenar, qual gânglio que ele tinha que abrir para diminuição do edema, os exercícios de abertura de boca, os exercícios para... Enfim, eu acabava fazendo isso com o paciente de uma forma online. E daí foi na pandemia que me deu um pontapé, onde eu já tinha um material gravado de 10 sessões de fisioterapia, para o paciente realizar tudo isso em casa. Então, como que eu fazia? A primeira avaliação
de forma online, onde eu avaliava esse paciente. O paciente começava, então, a fazer os 5 primeiros exercícios, os 5 primeiros vídeos de 1 hora. Na 5ª sessão, eu ia lá, fazia uma nova reavaliação desse paciente e depois ele fazia mais outras 5 sessões. É claro que falta, né? Falta mão, falta equipamento, falta laser, falta agulhamento, falta muita coisa. Mas na pandemia era o que a gente tinha. Então, até hoje, alguns pacientes de outros estados, eu consigo estar fazendo esse tipo de atendimento. Por quê? Porque tem estados que não tem uma profissional que trabalhe com esse tipo de pós-operatório. E o paciente tem muita dificuldade. Aqueles pacientes que falam assim, não, eu quero fazer a fisioterapia pelo convênio. Gente, não tem um especialista em DTM, um especialista de dor orofacial, um especialista de motricidade que, de repente, atenda o plano de saúde. Ele tem que fazer de uma forma particular. Mas também tem reembolso, né? Tem reembolso. Hoje fica mais fácil, né? Hoje eu acho que é difícil as operadoras que não têm um trabalho de reembolso. A gente entrega o recibo, entrega relatório com todos os códigos. O cirurgião já dá o encaminhamento. Juntou com o recibo relatório, o paciente consegue o reembolso. Então, não tem tantos problemas. Mas a pandemia ajudou nesse sentido, né? Tirou a gente da zona de conforto para colocar para o paciente também estar se ajudando. Eu sempre falo para os meus pacientes que 50% é nós, cirurgião, fisioterapeuta, fono, nutricionista, e os outros 50% é do paciente. Ele também precisa se ajudar. É verdade. Eu tenho, assim, o meu primeiro contato com laser que eu te falei foi por intermédio da minha esposa, né? Mas eu vi que, assim, o pós-operatório, ele é muito importante. Ele é muito importante. E a fisioterapeuta também não vai fazer milagre se o cirurgião não fizer parte dele. Exato. Né? Então, é um conjunto. O pós-operatório está muito relacionado também com a delicadeza do cirurgião. Ele tem que ser delicado com os tecidos. Senão, não adianta. Vai estar restrito mesmo, né? E, Carol, me fala mais da tua formação, porque eu estava conversando com a Fabi, né? E a gente estava falando da importância de você fazer cursos, né? De se atualizar. E, às vezes, você tem que fazer isso e buscar caminhos que são fora do seu ambiente de trabalho, né? Como é que foi a tua formação nessa área que você atua hoje em dia? Bom, eu me interessei pelo laser por uma questão pessoal. Eu era paciente de disfunção temporomandibular. Então, sofrendo com as dores, conheci o Lelo. E aí começou a minha jornada com a Patrícia. Como acadêmica? Como acadêmica, em 2007. Eu estava no 3º ano da faculdade. E aí, enfim, me encantei pela luz, porque eu vi aquele benefício oferecido de maneira tão confortável, porque, para quem não conhece, quando a gente aplica o laser de baixa potência, não existe dor, não existe desconforto. O único cuidado que se toma é colocando um óculos de proteção, que é muito gostoso, por sinal, de ficar com ele. Então, mas ele não vai sentir nada, né? Nada, é super confortável. O laser ele não atua por aumento de temperatura. Ele atua por outros mecanismos, então o paciente não sente nada durante a aplicação, mas depois da aplicação ele colhe esses benefícios, como, por exemplo, no paciente de DTM, um relaxamento muscular, diminuição da dor. Mas isso na primeira sessão? Isso já na primeira sessão, analgesia imediata. Então, e aí, ao longo das sessões, a gente vai ter o efeito de modulação da inflamação e reparo tecidual. Então, existem trabalhos que falam sobre a inativação de trigger points. Para quem não sabe, são nozinhos que ficam ali na musculatura. Sim. A Fabi me corrija se eu estiver errado. Mas que geram bastante dor também. Então, como paciente, eu experimentei tudo isso, né? Vi que o laser melhorou minha abertura de boca, melhorou minha tensão muscular. E comecei a pesquisar com a sua esposa, a professora Patrícia, e estou nesse caminho desde então. Então, eu já pesquisei sobre o laser em cultura de células, no clareamento dentário, para ajudar nessa sensibilidade, né, durante. Então, e hoje, minha linha de pesquisa no doutorado, lá na Faculdade de Odontologia da USP, é o efeito da terapia com laser na qualidade de vida de pacientes com disfunção temporomandibular. Tem algum trabalho, alguma evidência científica que ele acelera a movimentação ortodôntica? Existe. E aí é uma parte que eu estou super encantada agora, por conta da minha especialidade, que é a ortodontia nata, né?
Então, o laser para o ortodontista ele oferece diversos benefícios, dentre eles a aceleração da movimentação ortodôntica. E já existem alguns consensos na literatura que falam que essa aceleração é em média de 20 a 40% do mais rápido, né, o tempo de tratamento. É mesmo, de 20 a 40% De é 20 a bastante, 40, hein? é bastante. Mas isso o quê? Faz a movimentação, faz a ativação do aparelho e o laser na mesma Aplica o sessão? laser, existem diversos protocolos. Ou faz ele na sequência, assim, toda semana? Como é que é? Existem diversos protocolos na literatura. Os últimos estudos que saíram, normalmente, se instala o aparelho no paciente, você aplica o laser ali nos dias, depois de 3 dias, depois de uma semana, e você mantém aplicações quinzenais até o final do tratamento. Então, a gente tem muita liberdade para aplicar o laser na frequência que a gente quiser no paciente. Mas aplica em todos os dentes? Todos os dentes que estão sendo movimentados. Naquela região do osso dele, né? Naquela No processo região alveolar. do osso, é. Só para as pessoas que entenderem, ali próximo da raiz, né? Isso, se aplica. Quando a gente movimenta o dente, a gente gera uma inflamação no osso, né? E a gente precisa que esse osso trabalhe para levar o dente aonde a gente quer. E o laser vai funcionar nesse mecanismo, entregando energia para que esse osso leve o dente mais rapidamente para o lugar que a gente quer que ele fique. Então, ele acelera a movimentação ortodôntica, ele tira a dor do paciente. Então, muitos pacientes, hoje em dia, não querem mais colocar o aparelho, porque eles têm muito medo dos desconfortos, de sentir dor, de machucar a bochecha. Mas isso passou um pouco, né? E tudo bem que depende da técnica, mas tem técnicas que utilizam menos força. Mas essa inflamação inicial da instalação, ela gera muita insegurança nos pacientes. Existe uma técnica que é da corticotomia, né? Então, para quem não sabe, é uma cirurgiazinha pequenininha que é feita, né? E você faz uns cortes no osso, que na verdade você está estimulando ali uma inflamação, uma agressão naquele osso para que ele responda. E uma das respostas é ele aumentar o metabolismo. Então, teoricamente, faz com que o dente ande mais rápido. Existe algum trabalho que compare os dois? Não desconheço. Eu estou bem atualizada, não. Geralmente eles falam, eles é uma dica de trabalho para você fazer lá no doutorado, né? Eles discutem o quanto o laser ele pode ser uma alternativa à corticotomia, por exemplo, micro-osteoperfuração, que também é um procedimento que às vezes tem um pouco de resistência do paciente, mas que vai ser um procedimento cirúrgico de qualquer forma. Exatamente. Mas que compare os dois, eu desconheço que se há. Não vi, e eu fiz um levantamento recente na literatura. Mas o que já se sabe é que acelera de 20% a 40% da movimentação. Nossa, é bastante. E, Fabi, e você, a sua formação foi onde? Eu sou fisioterapeuta, né? Eu me formei em Mogi. Fiz a especialização em mestrado na São Leopoldo Mandic, em DTM do orofacial. Aqui mesmo, em São Paulo? Campinas. E eu fiz também a crânio-maxilofacial na CEDIM, no Chile, que é onde a gente acaba atuando mais com dentistas, crânio-maxilos e bucomaxilos faciais. Então, eu sou especialista em ortopedia e traumatologia cirúrgica, eu trabalhava com fisioterapia esportiva antes da DTM, né? Tenho 18 anos de formada. Então... Eu sou paciente cirúrgico de ortopedia, já operei 3 vezes o cruzado anterior. Então, né? Era esse tipo de paciente que eu adorava tratar. Eu, na verdade, trabalhava com fisioterapia esportiva. Atuei em algumas equipes aí. E depois me encantei com a DTM do orofacial e falei, não quero mais joelho, ombro, coluna. Mas você viu que assim, houve um aumento significativo, né, das DTMs nessa época da pandemia. Sim, tremendo. Não, expressivo até isso. por conta do bruxismo, da grande maioria aí, ansiedade, as perdas familiares que o pessoal acabou tendo, né? A clínica acabou enchendo, eu não sei vocês, mas assim, na fisioterapia, sim. muitos pacientes acabam procurando por conta de dor. E dores musculares, dor em região cervical, trapézio, o bruxismo mesmo, né? É importante você falar. Apertamentos noturnos e diurnos. Agora, o bruxismo realmente... Eu acho que não é só tratar com placa, toxina ou placa e fisioterapia, né? Você tem que investigar bem, porque é enorme as causas, né? É uma gama enorme de problemas que podem estar levando como pano de fundo secundário o bruxismo. Sim. Né? Desde a alteração metabólica, às vezes ele tem alguma alteração
hormonal, até medicação que usa, porque tem paciente... Exatamente, que tem o uso excessivo de algumas medicações que acabam exacerbando ainda mais. O paciente toma né? um antidepressivo e esse antidepressivo vai acabar causando bruxismo. Exato. Né? Então, é importante até as pessoas saberem, porque uma noite mal dormida, que às vezes por um problema de refluxo, pode causar o bruxismo. Exatamente. Uma apneia obstrutiva do sono pode causar o bruxismo. Uma ansiedade pode causar o bruxismo. E isso... A briga com o marido que não deu o cartão de crédito isso aí pode causar o bruxismo. Verdade. Pode. Ou faz que nem um amigo meu, dá o cartão e liga depois bloqueando, né? Depois pode causar o bruxismo também. É o bruxismo e o olho roxo, dá os dois juntos. E nessa época de pandemia, né, o que você tem visto com essa parte dos problemas gerados pelo estresse, né? Então, os pacientes... Eu senti na minha clínica que os pacientes acabam ficando com muito medo, né? Por conta da pandemia, não sabe quem é o próximo, quem vai pegar, e daí causa aquela ansiedade. O paciente que já tem um déficit para uma depressão, para uma coisa mais assim, ele acabou se trancando muito. E é onde esse paciente acabou tomando aí antidepressivos, acabou tomando aí algumas medicações que acabaram levando esse paciente também para procurar um tratamento de DTM, porque ele acabou tendo aí dores orofaciais, muita dor de cabeça, muita dor em região de trapézio, região nucal. A qualidade do sono desse paciente também não era eficaz. Então, esses pacientes que principalmente já passavam com um problema de ansiedade, um problema depressivo, eu acho que aumentou por conta da pandemia. Eu acho que a gente vai colher durante muitos anos, ainda muitos anos, os problemas da restrição que teve por conta da pandemia. Sim. Porque muitas pessoas, assim, praticamente que ficaram em casa, né? Tem algumas que não saíram. E os estudos têm mostrado, né, que esse ambiente de medo, medo do que está por vir, não se conhecia o que era o vírus, né, e como ele se propagava. As inseguranças até financeiras impactam diretamente a qualidade de vida, a qualidade de sono, que vão ser moduladores aí para o desenvolvimento da disfunção temporomandibular. Então, tem saído muitos estudos já mostrando essa associação entre pandemia e todas as restrições que nós vivemos e vamos viver durante um tempo, a ocorrência dessas patologias que são de origem biológica, psico e social também. Então, realmente foi um período bem tenebroso assim, para quem já era borderline para desenvolvimento de algumas patologias. Mas você sabe que no início da pandemia, eu fiquei parado 15 dias, né? E aí, depois desses 15 dias, eu racionalizei um pouco e eu li um artigo que tinha saído na revista Lancet, que é uma revista bem conceituada, sobre a taxa de contaminação pelo Covid entre as profissões. Você sabe qual que é a taxa na odontologia? Chuta. Quanto que você acha que é? 100%. Porque não tem como. Você vai abrir a boca do paciente. O primeiro jato de que você colocar ali com a seringa tríplice ou o primeiro pedal que você acionar o aerosol da alta rotação, o vírus vai ficar circulando ali no ambiente. Né? Então, o que eu acabei fazendo aqui na clínica, eu coloquei luz UVC, né, para tentar meio que esterilizar o ambiente, né, para eventualmente que tiver algum aerosol, e tentar me prevenir da forma que fosse, o face shield e tudo. Mas a gente está muito exposto, né, como dentista. Então, eu falava para minha esposa, né, eu entendo cada um, mas eu falava, olha, eu tenho mais medo de não viver do que de morrer. Porque tiveram pessoas que praticamente não viveram durante 2 anos, né? Verdade. Ficaram paradas em casa e não trabalharam, não saíam, porque às vezes tem um problema sistêmico que deixava ela numa situação de risco, né? Então, foi bem sério assim, as repercussões. E tem um outro problema que a gente tem que também racionalizar, que essa não é a última pandemia, né? Outras coisas virão. Só que a gente tem que estar preparado, né? Do ponto de vista de cuidado, mas de cabeça também. Sim. Porque se outras situações acontecerem, outras pandemias, outros vírus, a gente vai ter que saber lidar. Sim, Por com isso, certeza.
Se cuidem. Verdade. E existem maneiras hoje de oferecer o atendimento com segurança, né, Ale? Como a gente faz aqui. A gente mantém um distanciamento entre as consultas seguro, é feito toda essa higiene da sala e do ambiente, de tal maneira que esse paciente ele pode ser atendido de maneira segura e o dentista também, usando a N95 e todos os cuidados pertinentes. Hoje a gente já consegue trabalhar, ainda bem, e com um pouco mais de tranquilidade. Mas o começo foi assustador. Você estava grávida no meio da pandemia, né? Eu estava. Não peguei Covid em nenhum momento. Sou vacinada, né? Então, tranquilo. Assim, eu entendo que isso é um feedback positivo de que, tomando os devidos cuidados, você consegue se proteger e levando, né? Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, né? Desse primeiro PodMax, que é o primeiro podcast que a gente fez. E outros virão. Eu queria poder também contar numa próxima oportunidade, né? E eu queria agradecer também vocês que nos assistiram aqui, nos prestigiaram. Curte, comente, não esqueça de acionar o sininho. Nos encontramos no próximo PodMax em breve. Um abraço.